vai ser olhe para Jesus c'est regarde vers Jésus e não para os problemas. et non les problèmes. Diga ao irmão do lado, olhe Dites à para votre frère à Jesus côté, regarde e Jésus não para os problemas. et non vers les problèmes. Amen. Amen. Pardon. O Vitor, ele falou por telepatia. Victor, il a parlé par télépathie Nós vamos olhar, et on va regarder. precisamos de olhar On a besoin de regarder para Jesus. vers Jésus. Os problemas deles continuam Les problèmes, ils continuent e por vezes eles aumentam. et parfois ils augmentent. Por vezes. Aumentam sempre. Ils augmentent tout le temps. Olha só a gasolina, não para de aumentar. Regardez, l'essence n'arrête pas E d'augmenter. para muitos é problema. Et pour beaucoup, c'est un problème. Todos nós usamos a gasolina. On utilise tous, on a besoin de E l'essence. quando ela aumenta, aumenta para todos. Et quand ça augmente pour tous. Mas para uns Mais pour certains, é problema c'est un problème muito sério. très, très grand. E para outros Et pour d'autres, é uma oportunidade c'est une opportunité para enriquecer. pour s'enrichir. Amém? Amen. E para nós, Et pour nous, quando nós olhamos para a gasolina, quand on regarde l'essence, nós dizemos assim: on dit, pode aumentar a gasolina, vous pouvez augmenter l'essence, pode aumentar o bacalhau, peut augmenter la morue olha o chocolate. ou le chocolat. Este ano estão mais caros. Ouais, à cette époque, c'est plus cher le chocolat. Né? Mas sabe, quanto mais a despesa aumentar, Mais vous savez, plus les para dépenses si, augmentent, para si e para mim, pour vous et pour moi, Deus também vai aumentar Dieu, il augmente aussi as receitas, les recettes, as vitórias, les victoires, as bênçãos. les bénédictions. E quando se fala da área financeira, Et quand on parle des finances, é uma área complicada c'est un domaine très compliqué para muitos. pour beaucoup. Mas para nós, Mais pour nous, nós temos sempre oportunidade on a toujours l'opportunité para poder ver Deus operar nas nossas pour vidas. voir Dieu agir dans notre vie. Amém? Amen. E hoje eu quero levar vocês todos a confessar a palavra de Deus. Et aujourd'hui, je veux tous vous emmener à confesser la parole de Dieu. O que é fé? Qu'est-ce que la foi? O que é fé? Qu'est-ce que la foi? Fé La foi, não é sentimento. ce n'est pas un sentiment. Se eu sentir bem, Si je me sens bien, então tenho fé. alors j'ai la foi. Se eu me sentir mal, Si je me sens pas bien, se eu me sentir desanimado, si je suis découragée, então eu não tenho fé. alors j'ai pas la foi. Então não. Non, Fé não é sentimento. la foi, ce n'est pas un sentiment. Fé não é também ter uma emoção. La foi, ce n'est pas non plus avoir des émotions. Waouh! Hoje eu acordei com fé. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec foi. Não. Non. Se você acordar mal disposto, Si vous êtes réveillé de mauvaise humeur, então não vai ter fé. alors vous n'allez pas avoir la Fé foi. não tem nada a ver com sentimentos. La foi, ça n'a rien à voir avec les émotions. Fé também não tem nada a ver com um pensamento mental. Et ça n'a pas aussi à voir en relation avec les pensées. Fé La foi, tem a ver com crer, c'est croire, ter uma atitude, avoir une attitude, uma confiança une confiance em Deus. en Dieu. Se você tiver confiança no homem, Si vous avez confiance à quelqu'un, ou confiança em mim, por exemplo, ou confiance à moi par exemple, ou no apóstolo, ou dans l'apôtre, nós falhamos. nous, on fait des erreurs. Nós falhamos. On fait des erreurs. E muitas vezes os homens ficam a olhar para os homens Et beaucoup de fois, les hommes, ils regardent les hommes e ficam desapontados. et ils sont découragés. Né? Desanimam facilmente. Ils se découragent facilement. Porque normalmente o não convertido, quando vem à igreja, Parce qu'un nouveau converti, quand il vient à l'église, généralement, ele vem il vient e olha para quem está a pregar. et il regarde celui qui prêche. E ele ouve a mensagem Il écoute le message e fica muito animado. et il reste très encouragé. É isto mesmo. Ah, c'est ça. Olha como este homem está a pregar. Regarde comment cet homme, il prêche. E este homem não tem defeito nenhum. Il n'a pas de défaut. Ou mulher, não é? Ou la femme, Eu quero ser como ele. je vais être comme lui. Mas quanto mais ele avança Mais plus les jours passent, e acaba por conhecer o pregador, il commence à connaître mieux le prêcheur ele vai ver que o pregador também tem defeitos. et il va voir, il va se rendre compte que le prêcheur, il a des défauts. Também se irrita, Et il s'irrite aussi. não é? Tem momentos menos agradáveis. Il y a des moments plus difficiles. E se a pessoa está habituada a olhar, Et si la personne elle est habituée à regarder vers l'homme, ele vai ficar desanimado, il va se décourager. desapontado, Il va se décourager. déçu. Ouais, il va Né? être déçu. Claro que o não convertido, quando ele vem C'est sûr qu'un nouveau converti, Il quand olha il para o vient, pastor. il regarde le pasteur para a liderança. pour la lidérance. Mas eu quero dizer o seguinte: Mais je veux vous dire, melhor que confiar no homem mieux que confier à l'homme,
é confiar em Deus, c'est de confier à Dieu, na palavra de Deus. dans la parole de Dieu. Amém? Amen. A palavra de Deus La parole de Dieu, é o manual do cristão. c'est le manuel d'un chrétien. Manual de Deus para o cristão, aliás. C'est un manuel de Dieu pour le chrétien. E se você quer aprender Et si vous voulez apprendre o que é que Deus quer qu'est-ce que Dieu veut que você faça que vous fassiez para ter sucesso, pour avoir le succès, você tem que ir ao manual. vous devez aller au manuel. Quando alguém compra um eletrodoméstico, Quand quelqu'un achète un appareil, oui, em quoi? Électroménager. E que ele não sabe lidar com a máquina, et qui ne sait pas faire marcher la machine porque cada vez mais a tecnologia é mais parce que avançada la technologie avance, évolue, e a parte elétrica et la partie électrique, não pode ser lidada de qualquer maneira, il faut pas toucher ça n'importe comment senão pode estragar mais. parce que sinon on peut l'abîmer. Bem, então temos que ir ao manual Alors il faut aller au manuel para aprender, pour apprendre, para saber usar pour savoir utiliser o aparelho l'appareil convenablement. né? De forma correta. Então conosco é a mesma coisa. Alors avec nous c'est la même chose. O mundo Le monde diz que você tem deveres. dit que vous avez des devoirs. O governo, Le gouvernement, il est tout le temps en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Né? O que é que não deve fazer? qu'est-ce qu'une personne doit faire? O que é que não pode fazer? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Aonde é que não pode ir? Où je ne peux pas aller? Quais são os limites? Quelles sont les limites? E se ultrapassar aqueles limites, Et si on dépasse ces limites, paga a multa. on paye une amende. Pode ser condenado. Vous pouvez être condamné. Pode ir à prisão. Vous pouvez aller à la prison. Então o diabo, Alors le diable, ele leva o mundo il emmène le monde e o homem et l'homme a ficar dominado à rester dominé por sistema. par le système. Mas sabe que, na verdade, Mais vous savez qu'en réalité, nós temos direitos, nous avons le droit, on a des droits. on a des droits. Existe a Constituição Il existe la Constitution francesa française e europeia et européenne e portuguesa. et portugaise. Cada nação Chaque nation tem uma Constituição. a sa Constitution. E nesta Et Constituição dans cette Constitution, realmente leva-nos ça nous emmène a aprender à apprendre quais são as nossas obrigações, quelles sont nos obligations, mas qual é o nosso deveres, Mas que- quais são os nossos direitos. quels sont nos droits. Mas aqui, Mais ici, hoje, aujourd'hui, quem é que vive qui vit, vencendo? Quem toma posse, aliás, qui prend possession do direito? de ses droits? Quase ninguém. Presque personne. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque o governo Parce que le gouvernement, não exorta il n'apprend pas a todos à tous a ir ler a Constituição. à lire la Constitution. Porque não lhes convém a eles. Parce que ça ne leur convient pas. Porque se você for ler a Constituição Parce que francesa si vous lisez la Constitution française ou da Europa, ou de l'Europe, eles ficam com chatice, com problemas consigo. ils restent avec des problèmes O gouvernement, avec vous, né? O gouvernement. le gouvernement. Porque se você souber os direitos, Parce que si vous connaissez vos droits, eles já não podem manipular você. ils ne peuvent plus vous manipuler. E você exige os direitos Et vous exigez vos droits e eles são obrigados a dar. et ils sont obligés à vous les donner. Quem está a perceber? Qui comprend? Anacleto, vous comprenez? Numa nação, Dans une nation, quem mais manda, celui qui commande, le plus, é o povo. c'est le peuple. Pedro, é o povo. C'est le peuple. Mas será que o povo manda mesmo? Mais est-ce que le peuple il commande vraiment? Em França, En France, em Portugal, au Portugal, manda? est-ce qu'il commande? Por quê? Pourquoi? Porque ninguém ensina isto. Parce que personne n'enseigne ça. Ninguém ensina isto. Personne n'enseigne ça. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? C'est ça. A Bíblia La Bible, é a Constituição Sim. para o cristão. la Constitution pour un chrétien, É o testamento. c'est un testament, É o conhecimento c'est la connaissance que você precisa ter que vous avez besoin d'avoir para você vencer pour que vous puissiez réussir e derrotar o diabo. et battre le diable. Antigamente, Avant, eu era católico. j'étais catholique, Mas será que dia mais est-ce qu'un jour, o padre le prêtre ou o papa ou le pape
nos levava Est-ce qu'il nous a emmenés a ler a Bíblia. à lire la Bible? Ele nos ensinava Il nous enseignait a conhecer as promessas de Deus. à connaître la promesse de Dieu. Mas o que é que você e eu Mais qu'est-ce que vous et moi vivíamos? vivions? Sempre no escuro. Toujours dans l'obscurité, Sempre toujours na ignorância. dans l'ignorance, Porque ninguém lia a Bíblia. parce que personne lit la Bible E ninguém tinha conhecimento et personne n'avait la connaissance do poder du pouvoir e autoridade et de l'autorité que você e eu temos que vous et moi nous avons em Jesus. en Jésus. Então o diabo dominava-nos. Alors le diable, il nous dominait. O diabo nos subjugava, Le diable, il nous faisait du mal né? E ele punha-nos como escravos. et il nous mettait comme esclaves. Por quê? Pourquoi? Porque ele Parce que lui, não tinha il n'a pas qualquer vontade aucune envie